Então, pessoal, vocês devem estar perguntando o que eu estou fazendo nesse momento aqui. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui convidada? Muito bom. Bem, a gente está começando o nosso programa de liderança, o Líder.5, e vamos fazer essa jornada de podcast para passar para vocês conteúdo. E nada melhor do que chamar a musa do podcast do nosso ecossistema. A Mel tem anos de experiência em podcast. Falei, Mel, ajuda a gente nessa condução maravilhosa. Então, ela está aqui para ensinar como que trabalha num podcast para a gente passar o conteúdo para vocês de forma bem limpa e direitinho. Então, Mel, é um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa mesa e passar essa experiência incrível de gravar um podcast. A Super musa obrigada. É boa. Olha, vamos lá, pessoal. Anos é uma boa. Eu tenho um podcast há pouco tempo, mas acho que nada como ser extrovertida italiana e estar aqui com vocês. Então, é um prazer. Então, eu vou me apresentar. Sou responsável tô diretora de varejo da EasyCo. Então, tô aqui para fazer um bate-papo aqui com as mulheres para falar de liderança. Então, obrigada, super obrigada pelo convite. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Líder.5 e vamos falar o nome do nosso podcast. Opa, como é que chama, cara? Líder Pod. Líder Pod. Eu gostei desse nome. Quem que fez esse nome? Original. Quem criou? Criou a área da Nicole, maravilhosa, junto com o Pedro, muito juntando essa questão de a liderança pode, e a liderança pode o que quiser, porque a chance de impactar um negócio, né, é muito forte. Então, acho que essa conexão do podcast com líder pode tem uma junção bacana de significado pro nosso podcast. Ui, eu gostei. Hein? Amei. Amor? Então, para lá. E aí, Nick, quer se apresentar? Pode ser. Bom, eu sou a Nicole, né? Mais conhecida como Nick, batizada pela Karina como Nick. Eu trabalho na área de cultura e comunicação interna do ecossistema Indiana. Estou muito feliz por fazer parte de um podcast. Nunca fiz parte de um podcast. Estou aqui para aprender com você, Mel. Tá bom. Tô querendo. Você só não falou que nós estamos horas aqui, né? Todo mundo se arrumando, enfim, mas agora estamos preparados para esse podcast. É isso. Boa, Nick. E aí, Lu? E aí, gente? Tô aqui suando frio, né? Tá um baita frio e a gente tá suando. Eu tô suando. Palco não é minha praia, mas quando é pra falar de liderança, quando é pra falar de pessoas, aí eu realmente... gosto de fazer esse enfrentamento, né? Mas me apresentando, para quem nunca ouviu falar de mim, né? Eu trabalho no ecossistema também, trabalho no Indiana. Tô nessa empreitada, nesse sonho grande, junto com todas vocês e com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Sou uma apaixonada, né? Por pessoas, por comportamento humano. E quando a gente fala de liderança, a gente começa a perceber o impacto que a gente pode gerar, né? E o impacto que a gente gera nas pessoas e a grande responsabilidade que a gente tem a partir desse movimento, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, mesmo nervosa, com a boca seca, mas é um tema de muita relevância quando a gente fala especialmente falando do ecossistema, né? Ai, que fala linda. Muito bom. Ainda bem que eu vim antes de você, Lu. Eu também, porque ela é serena, né? E aí, Serena K? Bem, meu nome é Karina. Tente novamente, tá bom. Oi, meu nome é Karina. Bem, eu tô no ecossistema já há um ano, acabou de fazer um ano. Com um time de pessoas e cultura, né, mais no dia a dia da área de pessoas nas empresas. E para mim está sendo uma realização enorme lançar o programa de liderança, o Líder.5, que a gente construiu, né, Lu? Sim. Nossa, tá saindo, né? Tá saindo há tanto Tá tempo nascendo. atrás, com tanto cuidado, né? Então, estou muito feliz realmente de estar aqui hoje. Porque realmente eu acredito muito, né, nesse investimento na liderança para a gente impactar cada vez mais os negócios do ecossistema. Então, Líder Pod. Começamos. Então vamos lá. Então, para começar, eu queria entender a visão de vocês. Por que esse assunto agora? Por que a liderança é tão importante?
Olha, assim, eu acho que quando a gente pensa, né, Lu, onde a gente vai investir mais, por onde a gente começa em termos de desenvolvimento, a gente tem que começar com a liderança. Liderança e cultura, né? A Nick aqui na mesa, cultura, a gente não consegue trabalhar se a gente não tiver os líderes conectados, se a gente não tiver os líderes fazendo gestão do dia a dia com as pessoas na ponta, né? Se a gente não tiver os líderes inspirando e dando direcionamento e desafiando, né? E fazendo acontecer para a gente entregar os resultados. Então, olhando a nossa estratégia de pessoas, a nossa peça principal é a liderança, né? Para a gente trabalhar cada vez mais nesse investimento e impactar o resultado. Eu estava até pensando, né? Por que falar de liderança, né? Acho que esse é o contexto. E quando a gente... desde que a gente nasce, a gente sempre tem uma referência, né? Sempre é a nossa família, os pais, depois colegas, professores. Uhum. E aí, quando a gente começa uma discussão, né? Cada vez mais as empresas falam sobre as pessoas, os times autônomos, você ter o teu protagonismo, autonomia. Mas mesmo assim, ainda precisa de uma referência. Né? Então, quando a gente entra dentro do contexto, qual é a relevância desse tema, é muito no sentido de que as pessoas, a gente precisa dar o tom, né? Então, quando a gente fala de cultura, quem dá o tom dessa cultura é a liderança, né? Quando a gente fala de engajamento, quem inspira ou deixa de inspirar é o líder. Uhum. Porque a gente, é aquela máxima, né? A gente pede a demissão dos chefes, não das empresas. Exato. É verdade. Então, a gente percebe o quanto a gente precisa tratar e olhar para o quanto que esse líder, né, pode influenciar a vida de outras pessoas. Acho que esse é o ponto por que a gente está aqui, né? E o que a Lu trouxe realmente é super relevante, porque cada vez mais a gente fala de organizações mais fluidas, menos hierárquicas, né? Pessoas mais autônomas, mais protagonistas. Mas mesmo numa estrutura, né, menos hierárquica, as pessoas, existe o caos se não tiver a liderança. Lógico, você tem que ter uma referência. Você tem que ter essa referência que a Lu comentou. Importante. Exatamente. Então, quando começaram os estudos de organizações flexíveis, eles falavam, talvez o líder não vai mais existir. E logo depois eles falam, não tem como não ter a liderança. Por mais que seja uma liderança temporária para algum projeto ou específica, tem que ter essa referência. Sim. Ou mais participativa, mais aberta. Não sei se eu posso falar desse jeito. Gente, não assim, aí é o modelo, né? Aí é a forma. Mas de alguma forma... Ele tem que ter a figura. Tem que ter a figura, exato. E líder não é... Acho que cada vez está mais forte isso, né? O líder não é o que tem o cargo, né? O que tem o poder, né? Eu vejo que hoje o líder é quem tem a credibilidade, né? É quem te ajuda a passar de fase, quem te apoia, né? Quem te sustenta nos momentos de dúvida, no momento de dificuldade, é aquele que te passa segurança. Então, se entra um líder, né, num processo de comando e controle, a tendência das pessoas é se tornarem inseguras e a gente consegue tirar as piores coisas delas, né? Então, acho que o líder, ele é a pessoa de referência, né? A pessoa que vai dar... que eu vou chancelar e dizer, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, né? Acho que tem esse conceito de inspiração, não tem? Tem uma questão de diferença entre chefe e líder, né? Boa. Sim, aqueles que seguem, que têm seguidores, né? É isso. O chefe é aquele que só manda você fazer... E é isso, né? O líder não, ele te inspira, ele te desafia a fazer coisas novas. E sem necessariamente um cargo, né? Como a Lu falou. Perfeito. Eu vejo o líder também facilitando o processo. Quebrando como se fosse um muro, né? Quebrando todas as dificuldades e deixando, não sei se é dessa forma, mas o time passar como se fosse um facilitador. Assim que eu enxergo, mas eu não sou de RH. E o que eu queria perguntar para vocês tá bom esse programa, a gente já lançou, mas como é que vai ser? São alguns pilares? Porque vocês falaram alguma coisa de pilares aqui, eu acho que é importante mencionar. Não, maravilha. Então, entrando mais especificamente, eu acho que a gente fez todo um trabalho de construção do conceito, né? A 6 mãos. Foi um trabalho com o envolvimento de alguns líderes, entendendo o que é identidade pra gente. Porque falar de liderança é muito difícil. Quantos
quantos livros tem hoje que falam de liderança? Você lê, você não sai é amplo também. Um líder expert, né? Porque conforme a gente tá em contato com equipes diferentes, contextos diferentes, negócios diferentes, vai exigir coisas nossas diferentes. Então a gente entendeu, num contexto de startups, né, que a gente tá crescendo todas as empresas de forma exponencial, o que é esse conceito pra gente? O que a gente vai falar aqui dentro que vai reforçar? E com isso a gente construiu o conceito Líder.5. Né? Nesse conceito, né, do Líder.5, a gente tem 5 dimensões. Vou falar de novo, daí corta. Ou pilares. Isso, Tá pilares. O que eu falei? Dimensões. Pode ser, tá bom. Então, no nosso conceito Líder.5, né, a gente tem 5 pilares. Aqui dentro o líder, ele precisa acolher, ele inspira, ele desafia, ele confia e ele faz acontecer. Quando a gente olhou esses 5 conceitos, a gente entende que faz todo sentido nesse contexto que a gente está trabalhando de startup, de que a gente precisa acolher, que é a gente ter esse ambiente psicologicamente seguro, com relações transparentes, para a gente tirar o melhor de cada um deles, né? Que é um pouco do que o conceito até que a Lu falou no começo. Né? Tem líderes que tiram o pior de você. A gente quer que os líderes tirem o melhor de cada uma das pessoas. Isso é o acolher. Né? A gente tem a parte vou voltar? Isso é o acolher. A gente tem a parte do inspira. Aí a gente tem o inspira. O inspira nada mais é do que os líderes praticarem os valores da companhia. Para daí entender também cada motivador, né? Cada motivador é muito específico de cada pessoa, né? Então a gente consegue inspirar e fazer essa motivação entendendo o que motiva de cada um, né? A acordar todo dia e trabalhar aqui com a gente. E para isso eu preciso ser uma referência de valor, porque cada líder faz uma subcultura na tua área. Né? Então, se a gente não estiver alinhado com os valores da companhia, a gente não vai passar isso para baixo. Então, o Inspira está muito ligado a isso. Ká, e tem uma coisa também, né? O quanto que eu me conheço, eu como líder, né? Uhum. Porque para eu conseguir inspirar, eu também preciso ter a clareza do que eu sou bom, né? Quais são as minhas fortalezas e aquilo que eu preciso de ajuda, né? Porque às vezes é no próprio time que a gente encontra complementariedade e ajuda, né? O quanto que a gente acaba se tornando a referência, porque a gente também tem a humildade para dizer que não sabe, o quanto que a gente inspira esse nosso liderado, vamos dizer, porque a gente consegue mostrar que a gente tá junto, né? Que não tem ninguém dono da verdade, mas que a gente está numa construção e num movimento de ajuda, de inspiração, enfim. Exato. Mas você falou um ponto super importante, porque você dá abertura para o time perguntar, questionar, dar ideias quando você mostra a sua fragilidade. Ou seja, não sei. A vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade. Como é que funciona? Peraí, não entendi. Isso é muito bacana. Sim. Né? As pessoas vão se empoderando daquilo. Sim. E isso tem tudo a ver, de novo, com o nosso contexto, né? A gente não é uma empresa que se mexe de forma devagar, que está muito estabilizada no mercado há muitos anos. Então, a gente o tempo inteiro vai se deparar com coisas diferentes. Se a gente não sabe lidar com essa nossa própria vulnerabilidade, se a gente não tem um autoconhecimento, como que a gente vai inspirar? Porque a gente vai viver isso todos os dias. Isso faz parte do nosso dia a dia. O terceiro pilar é o confia, que eu acho que é o mais forte também, né? O quanto a gente confia nos outros para a gente dar essa autonomia e o protagonismo. Se a gente for barreira, né, para esse crescimento, tudo tem que passar por mim, tudo eu tenho que validar. A gente não cresce. Nossa, ainda mais a gente não dá velocidade. Né? Exatamente. Empresas... Então, o Confia tem isso, da gente construir equipes autônomas, que a gente dê esse protagonismo para as pessoas, né? Então, o Confia E o Confia tem a ver, né, Ká, também com permitir a aprendizagem. Uhum. Né? Porque... O erro, né? O erro. Uhum. Porque é a partir, né, do movimento que eu te falo, não, vamos, né, vai, eu tô junto... eu me sinto mais à vontade para testar, para errar, para dizer que não sei. Então, a gente acaba até entrando dentro do acolhe ali, né, no ambiente psicologicamente seguro, assim, acho que... E é claro que, né, junto com isso que a Lu tá falando, que eu vou confiar dependendo da maturidade de cada uma das pessoas. Uma coisa é eu ter um gerente embaixo de mim,
que eu vou dar mais autonomia, um analista sênior, né? Outra coisa é eu ter um analista júnior, que eu vou precisar. O confiar, às vezes é pegar mais na mão, é fazer esse desenvolvimento, né? Não é delargar. Próximo, exatamente. Isso, exatamente. Entender a individualidade de cada um. Né? O momento de cada um. Legal. Ô, Nick, e aí tem uma coisa que às vezes eu escuto, né? Porque o líder, ele tem que ter clareza que é ele que precisa se adaptar ao outro, né? E não o outro que precisa se adaptar a ele. No sentido de, eu tenho uma equipe de 10 pessoas, cada um tem o seu perfil, cada um tem seu comportamento, e não adianta eu querer tratar todos como iguais, né? Porque o que dispara, né, o gatilho na Ká é diferente do que dispara na Nick, na Mel. Então, a gente precisa olhar o indivíduo. Acho que esse teu ponto é bem bacana, assim, de a gente precisa ser muito assertivo e ter clareza de como cada um atua, né? Nossa, super. Eu tenho um caso muito rápido, que uma vez eu liderei uma pessoa que ela tinha 65 anos. Uau, Nossa, é que difícil legal. isso E acontecer. eu tinha 30. Eu olhei pra ele e falei, eu não sei o que fazer com você. Ó, a Aí vulnerabilidade ele aí olhou, já. eu falei, de verdade, eu preciso pensar, porque ele foi VP, e aí ele foi rebaixando o cargo, né, com aquisições e tudo mais. Então eu voltei no dia seguinte e falei, eu tenho uma proposta pra você. Você é muito mais experiente, você entende muito mais. Eu preciso de você, então você será o meu consultor. Legal. Ele me acompanhava, ficava no meu ouvido, né? Mas assim, foi fantástico isso, ou seja, era uma pessoa muito mais experiente, de verdade. Eu falei, você vai ser meu consultor, como se eu tivesse te contratado para ser meu consultor. Então, isso é muito legal, né? Só para não perder o link, eu achei esse exemplo bacana para colocar aqui. É. Mas é esse olhar pro outro, né? Para o outro, né? E o que você consegue extrair o máximo dessa Claro. pessoa. Como ele nesse estava se contexto. sentindo, assim, nossa, que essa menina de 30 anos vai ficar, né? Como que ela pode me liderar? Ela falou assim, não, peraí, eu vou ajudá-la. Então, isso mudou completamente. Ele é meu amigo até hoje. Que legal. Maravilhoso. Isso é bacana. O próximo pilar, que é o desafio. O desafio, são todos tão dentro do nosso contexto, né? Muito. Mas o desafio, a gente que está na startup, a gente respira empreendedorismo, que é respirar o inconformismo. Total. Todos os dias. Então eu não tenho um global em cima de mim me desafiando, né? Ou alguém, é a gente que tem que se desafiar, é a gente que tem que ser inconformado, é a gente que tem que ter o senso crítico. Então cada gestor independente, né? O independente até do seu nível de liderança, a gente tem que ter essa régua alta com o nosso time. Então, quando o time nos apresenta um projeto, uma entrega, é o quanto a gente está desafiando, a gente está realmente entregando o melhor daquele projeto, né? Então, o desafio, ele é muito forte, ele é muito diferente em organizações grandes e globais e em startups, porque tá tudo muito na nossa mão. Então, é a gente que tem que desafiar, a gente não tem que esperar Exato. o CEO de cada uma das empresas nos desafiar. É a gente que tem que Aquela reunião desafiar. de budget anual. Porque é assim que funciona, né? Sim. É o tempo As inteiro, né? Não tem, organizações, a velocidade é outra, né? Então os outra. projetos acontecem, aparecem, a gente tem que desafiar. Vem uma coisa na mesa, né? A gente pode falar, ai, tá, eu não tenho time, eu não tenho tanto recurso, que é um pouco do que a gente vive, né? Em todas as empresas. Mas o que a gente tem que fazer o melhor. Né? Porque é assim que a gente vai impactar o resultado das empresas, assim que a gente vai impactar o cliente, né? Então, o desafio, a gente tem que respirar o desafio o tempo inteiro. Sim. A gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. É assim que elas aprendem também. Né? As pessoas só conseguem aprender, né? Existe uma figura, né? Que é o cachorro deitado na poltrona, que é o cachorro tá dentro da zona de conforto. Ali não tem aprendizado. Quando a gente está dentro da nossa zona de conforto, a gente não está aprendendo. Quando a gente Exato. é desafiado a sair da zona de conforto, é onde tem o aprendizado. E quando a gente fala de carreira hoje, a gente não está falando de step by step, né? De analista júnior para pleno. A gente está falando de aprendizado, de jornadas de aprendizado. É outro momento. Então, a gente precisa ter pessoas com fome de aprender, de se desenvolver. A gente só consegue fazer isso através do desafio. Sim. Olha que legal. Acabaram os Bem pilares? desafiador. Não, Opa! não. Aí a gente tem o último. Chave de ouro. Porque o que a gente fecha... Agora a gente, tem que ser um nome forte. a gente não consegue fazer nada disso sem fazer acontecer. E aí tem a questão do ritmo, né? E da velocidade, de imprimir
agilidade e ritmo, né? E de novo, né? É tão desafiador isso no nosso dia a dia, porque como startups, a gente tem muito a demanda, né? A gente pode fazer muita coisa, né? Todas as áreas têm muita oportunidade. Se a gente não fecha, a gente não faz acontecer. Então, o ritmo, imprimir o ritmo e dar velocidade é super importante. Com foco. Com foco. Claro. E às vezes a gente vai precisar repriorizar, porque vai cair coisa. A gente fala, opa, peraí. Para eu entregar, lembrando, com qualidade, né? E com agilidade, fazendo acontecer, eu vou precisar repriorizar aqui. Né? Eu vou precisar fazer uma gestão do meu time com esse olhar de fazer acontecer. Será que eu estou imprimindo uma governança para o meu time? Né? Estou fazendo gestão do que a gente precisa realmente entregar? Ou eu faço OKRs estratégicas da organização e na minha gestão do dia a dia eu estou orientando o time para outra coisa? Sim. Para uma outra direção. Exato. Então, o faz acontecer é justamente a agilidade e ritmo. Ótimo. E assim a gente fecha o nosso Líder.5. Então, esse é o Líder.5, né? A gente acolhe, inspira, confia, desafia e faz acontecer. Bom, acho que todo mundo decorou já. Eu já decorei a ordem disso. Vamos lá, não, brincadeira. Deixa eu ver. Mas eu tô curiosa um pouco, porque assim, você falou sobre todos os conceitos e eu vi uma interligação entre eles muito grande, né? Então, é um conceito que ele faz muito sentido no nosso contexto e cada palavra puxa a outra, né? Agora eu quero ver na prática isso. Como que vai funcionar esse programa? Boa! Como vai funcionar? Vai ser um programa, eu acho que bem diverso em termos de learning, né, e metodologia de aprendizado. A gente vai ter uma intranet, uma página onde vai ser o Líder.5 e vai estar toda a curadoria de conteúdo lá dentro. Então, separadas por pilares. E aí a gente vai ter, então, dentro do Acolhe, qual que é a curadoria de conteúdo que a gente entende que vai te ajudar a fortalecer o Acolhe em você. O que é né, parênteses, o que é curadoria de conteúdo versus eu ia fazer essa pergunta. A construção. A curadoria de conteúdo é quando eu já utilizo conteúdos já estabelecidos no mercado. Então, eu não estou aqui construindo um conteúdo do zero, nosso, novo. O conceito é novo, mas dentro, por exemplo, do Acolhe, a gente está falando de conversas difíceis. Eu já tenho um mar de coisas no mercado que falam sobre conversas difíceis. Sim. Então, eu estou fazendo uma curadoria de conteúdo em cima disso para propor qual que é o melhor conteúdo para esse pilar. Então, a gente vai ter esse conteúdo, que vai ter textos, vão ter livros, vão ter artigos, vão até ter vídeos. A gente vai ter esse nosso maravilhoso podcast. Dentro desse podcast, a gente quer trabalhar de duas formas. Então, a gente sempre vai trazer um entrevistado aqui, que é um dos exemplos desse pilar. Por quê também? A gente não espera que todo mundo seja forte nos 5 pilares. É quase impossível. O líder não é um herói. Então, é impossível alguém ser forte nos 5 pilares. Mas a gente precisa entender onde a gente precisa fortalecer mais. E aí, a gente tem já líderes que são muito referências em cada um desses pilares. A gente vai trazer eles aqui, convidar eles para entrevistar. Olha. Poxa, o que eles fazem? Como que eles fazem isso tão bem, né? Com alguns exemplos. Exemplos, vidas. Isso é legal para trazer na prática, né? Claro. Porque você olha o conceito, é super lindo e funciona super bem, né? Mas e na prática? Quais são os... Exato, porque o difícil é ser líder na prática, né? O difícil é falar, feedback, é assim, assim, assado. Vai lá na hora, né? E dá um feedback difícil para alguém, né? Então, tem situações super complicadas e vamos trazer essas situações. A gente também vai ter momentos nesse podcast que a gente vai falar de conteúdo. Um pouco aqui, sem entrevistas, né? Eu não tô falando da minha vida pessoal, minha vivência profissional como líder. Eu tô falando aqui do conceito de liderança. Sim. Então, a gente vai ter momentos aqui mais conceituais que a gente vai entrar em cada um dos pilares para trazer mais conteúdo para vocês. E a gente vai ter um ao vivo, que aí é uma facilitação de um consultor externo para facilitar uma discussão em cima de cada um dos pilares. Então, para cada pilar, a gente vai ter esse ao vivo com o consultor facilitando. Então, o learning, né, vai acontecer
de forma virtual, cada um na tua jornada, cada um na sua experiência, em cima da curadoria que a gente vai oferecer. Vocês vão poder ouvir esse podcast, aproveitar o trânsito. O líder pode no trânsito da sua cidade ou na sua caminhada matinal. Pode na caminhada, pode ir no banho. Pode ir lavando louça. É isso. Aonde você quiser. Pode fingir que você tá com seus filhos, mas na verdade você está ouvindo. Na praia. O líder pode. Desculpa. Em Floripa, maravilhoso, na praia. Então, eu acho que aqui traz essa possibilidade diversa, né? De poder escutar ou nos ver. Toda essa beleza maravilhosa. E ser protagonista do seu aprendizado. Da sua carreira. Acho que você tocou um ponto bacana, né? Eu lembro quando a gente estava construindo na CAI, tinha essa questão assim que a gente queria sair do padrão, né? Da obrigatoriedade, da lista de presença. Né? Porque quando eu comecei a minha carreira era assim, Lô. Então. Lógico. Amanhã vai ter curso de feedback. Aí você ligava para todos os gestores, todas as pessoas, você vai ter que ir, o seu time tem que ir. Se ele não for, eu vou avisar o seu pai. Isso, era bem por aí. E se não foi, depois tava lá. Não vai ganhar bônus, vai ficar abaixo dela. A gente tentava amarrar tudo pro cara ir. Sim. E aí é lidar as pessoas de forma não adultas, né? Exato. Então acho que vem aí o protagonismo e a autonomia, né? O conteúdo tá aí, o material tá aí, tá disponível, e acho que é um convite para esse autodesenvolvimento, né? Que demais. E tudo esse ano? Não, a gente vai começar esse ano, né? Então a gente tá dando um start, porque a gente aqui é diferente. Você começa no último quarter do ano. Isso que eu vou falar, uma pressão para lançar esse podcast hoje. A gente tá lançando, né? Então, dia 17 de novembro vai ter a abertura oficial num auditório maravilhoso, que é no Cubo. Vem aí. As 3 empresas juntas, Yandé, Wine Hub, EasyCo, no mesmo lugar pra gente fazer esse lançamento. E aí a gente começa essa jornada. Então, a gente vai falar de cada um dos pilares a cada 2 meses. Tá. Então, a gente termina, né, lá para maio, né, por volta de maio. Então, é uma jornada longa. Tá ótimo. Não terminamos esse ano, terminamos na metade aí de 2023. Mas já começamos, estamos aqui. Já começamos. Pessoal, eu tô super ansiosa para esse dia 17, estar aí lá no Cubo. Pra trocar. Você também? Muito. Pra trocar com os líderes. Você também, Lu? Opa! Óbvio. Vem diretamente da praia. Pra trocar com vocês essa, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Eu não sei se alguém tem algum recado, porque a gente vai ter que parar por aqui agora. Tá bom. Olha, a gente vai ter uma edição especial, assim, sempre nas entrevistas, que é a Nicole Gabriela. A gente pode até acabar com ela. Então, Nicole, manda pau. Fecha isso. Ao vivo. Isso não foi combinado, pessoal. Falamos aqui, agora, diretamente do podcast no bar. Uma sessão do Líder Pod. Muito obrigada, Melissa. Maravilhosa. Pessoal, obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada. Tão bom estar aqui. É um prazer. E obrigada, Luciana. Você foi ótima. Gente, vocês não têm ideia. E passou rápido, né? Passou super rápido. Tá vendo? Nem doeu tanto. Nem doeu tanto. Contagem regressiva, hein? Pro dia 17. Obrigada. Obrigada. Um beijo grande. Obrigada, Mel. Um Obrigada, prazer. gente. Super Beijo. bom ter você aqui. Adorei. Obrigada, gente. Ó, dia 17, Obrigada, todo pessoal. mundo. Vamos lá.